muito embora o apóstolo Paulo era alguém muito sábio, muito importante, era alguém que tinha, por natureza, uma severidade, até mesmo com ele próprio. Ele era fariseu, ele era um doutor na sua época e um verdadeiro comandante da nação judaica, do seu povo, da sua religião. E ele teve um encontro com Jesus, porque anteriormente ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos irmãos, ele era perseguidor daqueles que tinham a fé em Cristo Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, quase chegando às portas da cidade de Damasco, ele caiu ao chão quando viu aquela luz muito mais forte do que ele podia visualizar. E ele ficou cego durante 3 dias. E Deus, na sua benevolência, ele convidou, através de enviar um anjo na casa de um discípulo, de um dos discípulos que morava lá na cidade, né, de Damasco. E aquele discípulo foi à casa onde estava Paulo e orou por ele. Ele ficou recuperado da sua visão e ele começou a crer em Jesus. Jesus, quando se apresentou para ele, disse: olha, Paulo, você vai agora sofrer para saber o que é que os meus discípulos passaram. Você também agora vai sofrer pelo Evangelho. Agora você persegue, mas agora você vai ser perseguido. A partir de agora você vai ser perseguido pelo Evangelho. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não considerava aquele tempo em que ele perseguia a igreja, aquele tempo em que ele era um homem que até matava, se fosse preciso, por causa da lei, pela severidade da lei. Ele não era uma pessoa ruim no sentido de eu sou ruim porque eu sou ruim. Não, ele estava fazendo aquilo que era necessário. Ele achava que ele estava certo dentro daquilo que ele estudou, dentro daquilo que ele acreditava que era a lei de Deus. Mas agora, depois do encontro com Jesus, ele vê que todas as coisas que ele fazia, aquela disciplina toda que ele tinha, aquele jeito e aquele gesto que ele tinha como defensor da lei, da aplicação da lei, daquela coisa de não perdoar, mas ele começou a ver que não era nada daquilo, porque o amor de Deus através de Jesus entrou no seu coração, entrou na sua vida de uma forma tão especial, de uma forma tão impactante, que ele não conseguiu resistir. Ele foi escolhido para fazer uma grande obra para Deus, para ser um missionário. Ele passou por muitas coisas depois que ele relata nas suas cartas, né? Muitos sofrimentos, muita angústia, muitas perseguições por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso aqui ele diz que mesmo passando por todas essas coisas, mesmo ele sendo o que foi, ele tinha uma certeza que a ressurreição ia acontecer, mas ele estava vivendo agora, se preparando para ser participante deste banquete celestial que é a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos santos em Cristo Jesus, no final dos tempos. E é no final dos tempos que a nossa salvação estará garantida. Mas isso vai depender daquilo que nós estamos fazendo hoje, daquilo que nós estamos escolhendo hoje. Se nós estamos escolhendo servir a Cristo e fazer a vontade de Deus na nossa vida, então isto vai pesar na balança, para que naquele dia os nossos corpos sejam transformados, sejam ressuscitados na primeira ressurreição, na ressurreição da bem-aventurança. E é isso que o apóstolo Paulo está
falando aqui, ele se esqueceu de tudo, ele se colocou até mesmo como as outras coisas que ele tinha, que ele possuía, aquela arrogância, inclusive, né? E muito mais coisas que ele tinha um poderio ali diante dos principais sacerdotes, diante das autoridades principais daquele país, que era o seu país, né? Ali, a Judéia, né? E ele tinha poderio também entre os romanos, ele tinha poder, né? Tanto que ele perseguia os cristãos e aprisionava-os, mas ele, mesmo com todo aquele poder, ele fez aquilo tudo como perda, ele considerou tudo que ele tinha, a sabedoria toda que ele tinha como perda, e todas as coisas que ele tinha se tornaram como uma perda neste mundo para alcançar a vida com Cristo Jesus, a vida em Cristo Jesus. E esta vida o fez passar por todas essas coisas, por todos esses desafios. E agora ele estava diante de algo inusitado. A ressurreição iria acontecer. E será que ele estava pronto para a ressurreição? Ele não se julgava ainda pronto. Ele talvez ainda tinha que passar por mais alguma coisa. Mas ele, sabendo disso, ele ia se esforçar. Ele se esforçava, ele se abatia a si próprio para alcançar essa ressurreição. O direito a ser chamado na ressurreição, no tocar da última trombeta. E para isso ele esquecia-se das coisas que para trás ficavam ou ficaram, né? E avançava para as que estão adiante dele. Isso é que é o mais importante.